Aqui é o Malta falando, uma boa tarde e noite a todos, como vocês estão? Hoje é domingo, dia abençoado, começou com sol hoje, né? E tá terminando agora com o pôr do sol, tá muito bonito aqui em Mogi das Cruzes, inclusive, não é? Hoje é domingo, na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, nós realizamos a palestra espírita de manhã, juntamente com a tarefa da campanha da Fraternidade Alta de Souza, onde se pratica uma ação que é tema agora que vamos desenvolver, caridade, a escola do coração, não é? Contudo, devido à pandemia e ao isolamento social, nós vamos realizar agora às 18 horas, como temos feito todos os dias, né? O João, a Vânia, o Sérgio, a Fabiana e eu, em dias diferentes, né? Mas sempre às 18 horas. Então, a nossa casa espírita não está funcionando fisicamente, contudo, na dimensão espiritual, continua funcionando a todo vapor, com atendimento aos espíritos que para lá acorrem. Muitas vezes o espírito está encarnado, mas na saída do corpo ele é levado para lá, porque na dimensão espiritual, onde na dimensão física funciona a nossa casa espírita, na espiritual é um hospital, né? Então, é onde é realizado os atendimentos. Nós vamos fazer uma oração para nós, sem delongas, darmos início, então, à dissertação sobre esse tema. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, então o tema é esse, não é? Caridade, a escola do coração. Nós observamos então que o tema nos remete ao ambiente escolar, não é? Então quer dizer que é dentro do universo do sentimento, que é o coração, por excelência, onde nós conquistamos as virtudes, as quais nós baixamos na matéria, encarnamos, justamente para aferirmos a real conquista dessas virtudes. Porque se o sentimento, cuja sede é o coração, nós adquirimos, nós temos que o pensamento também, por sua vez, revela e expressa aquilo que subjacente no sentimento foi conquistado. Então, o pensamento é uma ferramenta que vem levar a efeito as virtudes conquistadas precedentemente. E depois ela é levada a cabo, é realizada concretamente através da ação, né? Da ação propriamente, que no caso seria a caridade. Então nós temos a virtude conquistada na escola do coração, no sentimento. Partimos então para o pensamento e a ação e o agir pela caridade. Nós podemos ficar mais de século na dimensão espiritual após o desencarne, porque normalmente as criaturas encarnadas, na sua grande maioria, desencarnam em condições lastimáveis. E a tendência é ir para o umbral, não é? Quando não, vai para regiões trevosas, que é pior que o umbral, é ainda a vibração mais baixa. Mas o normal é ir para o umbral, né? E ainda a gente tem que ficar feliz de ir para o umbral, não é? Porque se for para baixo é pior. Então vamos ficar contentes se formos para o umbral, sobretudo se formos para o umbral alto, que é onde ficam as colônias espirituais. Tivermos mérito para isso, é para lá que nós iremos. Se não prontamente, depois de algum tempo.
Então são várias as situações pelas quais os espíritos, ao desencarnar, não vão diretos para a colônia. Então, após um tempo na colônia espiritual, seja ela qual for, não é? O espírito acaba fazendo até cursos, palestras, realizações. E tudo isso que é feito lá, depois tem que ser feito o teste, tem que ser feita a prova, e aí a criatura encarna. E é na vida material, com o corpo carnal, com o esquecimento do passado, e não vamos lembrar curso nenhum que fizemos lá na dimensão espiritual, não vamos lembrar de palestra nenhuma realizada lá, não vamos lembrar de ações alguma realizada lá na dimensão espiritual. Quando a gente acopla num corpo carnal, isso tudo fica esquecido. Nós não lembramos. Aí é onde entra a verdade. Porque o sentimento real e verdadeiro conquistado transforma-se em patrimônio irremovível. Ele é internalizado. Então, a virtude conquistada realmente, ela é internalizada no cerne do espírito. Passa a fazer parte. E é essa virtude conquistada é que vai expressar, vai emanar depois no pensamento e na ação. Então, a criatura fez um monte de cursos na dimensão espiritual, palestra, assistiu um monte, todas para a elevação. Mas se ela não penetrou no cerne do espírito, não está internalizada. Não houve a verdadeira conquista na escola do coração, mas ficou na mente apenas, não é? Na teoria, no intelecto. E aí, na encarnação, onde é feita a prova, o teste, nós não lembramos de nada disso. Porque o cérebro físico não fez curso nenhum, não aprendeu coisa alguma, e ele entra zerado. E aí ele vai emanar, primeiro, do sentimento, e se o sentimento não tem a conquista da virtude, vai vir o que tem dentro. Porque da boca fala o que está cheio o coração, disse o Cristo. E se o coração não está cheio de virtude, a boca não vai emanar virtude. O que é que vai emanar então? Vai emanar aquilo que nós temos no coração, aquilo que nós conquistamos. E se nós conquistamos muito pouco ou quase nada, é esse pouco ou quase nada que vai virar um pensamento e uma ação posterior. Agora, a caridade, ela não é apenas e tão somente a prática da beneficência. É também, mas não é só. A beneficência voltada para uma ação material, tentando amenizar a carência física da criatura que sofre, que padece, que está na aflição. Isso é importantíssimo. Mas a caridade é também a palavra, o aperto de mão, o abraço, amigo consolador. É também quando nós somos indulgentes com a atitude, com a ação má de nosso irmão. E é também quando nós perdoamos a ação desse nosso irmão, que pratica um ato maléfico contra nós, e nós perdoamos. Está aí a caridade, mas nós só vamos conseguir realizar essa ação caritativa se nós tivermos conquistado a virtude do perdão, que é uma das formas da caridade. Se nós não tivermos conquistado essa virtude, nós não teremos condições de expressá-la. E aí, nesse caso, qual será a consequência? O ódio exalando de nosso coração, sentimento de vingança, de retribuir o mal com o mal. Essa vai ser a prova que cada um de nós passa. E é por isso, então, que é lá
lá no fundo da nossa alma que a gente galga os degraus da conquista do sentimento verdadeiro. Aquele que o ladrão não vai roubar. Porque o nosso patrimônio material, se o ladrão não roubar, depois nós vamos ter que deixar. Porque nós não conseguimos levar nada. Nenhuma das conquistas materiais nós levamos, porque na realidade não são conquistas reais e verdadeiras. Não são mais do que empréstimos de Deus para nós vivemos a experiência física, da riqueza, do trabalho, da saúde, da beleza. Mas são empréstimos. A beleza não é real do corpo, ela é só um empréstimo. Porque a pessoa, a mulher, o homem, está com 20 anos, com 22 anos. E aí olha o reflexo no espelho e fica se admirando. Entretanto, deixa passar mais uns 50 anos, uns 60 e olha no espelho de novo para ver se houve conquista. Não, foi um empréstimo temporário. Um empréstimo temporário. Chegará o tempo em que deveremos restituir aquilo que nos foi emprestado. Não é? Nós desencarnamos. Aí aquele dinheiro que temos na conta bancária, aqueles imóveis, aquelas fazendas de gado, aquelas ações na bolsa, desencarnado, nós não carregamos nada disso, fica tudo aqui. Nós deixamos aqui. E deixamos de má vontade, não é de boa vontade, não. Não é? Nós não distribuímos em vida, porque se fosse a bondade, a beneficência, a gente distribuía em vida. Ajudando asilo, orfanato, tantas instituições que acolhem os carentes. Em vida nós faríamos isso, mas em vida a gente não abre a mão. Aí nós temos que deixar. É diferente de você ter a ação e em vida fazer. Não, você deixa. Você até quer segurar, mas não consegue. Aí pegar aquele colar de pérola, aí sua mão passa por ele, porque está em outra dimensão já. Aí não tem jeito de fazer nada. Não é? Então fazer a beneficência é uma das formas de caridade, importantíssima. Mas nós só conseguimos fazer a ação benemérita se tivermos conquistado a virtude do amor, nas suas várias formas. A piedade, a compaixão, né? A tolerância, o perdão, a indulgência, todas as expressões do amor. Porque se nós virmos uma pessoa no sofrimento, nós não tivermos piedade dela, nós não vamos agir com caridade. Porque o que vai nos impulsionar a pensar em uma ação beneficente é a virtude da piedade conquistada. É esse valor moral conquistado no ser e do espírito que vai levá-lo a pensar em ajudar. Porque senão ele não vai fazer conta. Como na parábola do bom samaritano. Passou o homem rico, passou de largo. Passou o religioso, passou de largo. Passou o samaritano, ficou com piedade daquele homem caído, machucado, ferido. Apiedou-se dele. Desceu do cavalo e foi atender a necessidade daquele irmão caído. Ele não quis nem saber quem era. Foi ajudar. Por quê? Já havia conquistado a virtude da piedade, que fez com que ele então agisse, pensasse em agir e agisse na ação caritativa da beneficência, de ajudar o irmão que sofre carente. Muitas vezes a gente pensa duas vezes antes de ajudar, porque você fica pensando, mas eu não sei, de repente vai usar para beber alguma coisa. Então, a pessoa reflete, não é, na ação se vai fazer ou não. Tem que ser como o Cristo disse, não é? Bondoso como pombo, simples como pombo, mas astuto como uma serpente, né? Falar em astúcia, uma vez o Chico passou um apuro.
Vou contar essa história para vocês agora. O Chico estava na casa dele, né, lidando com a psicografia, aquela coisa toda e tal. De repente, ele começou a sentir um cheiro diferente lá no quarto dele, um cheiro de enxofre, aquele cheiro forte de pólvora de enxofre, um cheiro horrível, forte. Aí nisso, o irmão aparece para ele e fala: Chico, cuidado, olha, você tenha muito cuidado, porque vai agora, daqui a pouquinho, apresentar-se a você aqui um espírito. Mas você toma muito cuidado o que você vai falar para ele, porque senão você poderá se comprometer. E aí formar uma aliança com ele. Cuidado, muito cuidado com o que você vai dizer. Aí ele ficou atento, daqui a pouco aparece um espírito, com um vozeirão, dando uma gargalhada estridente. Era um espírito enorme, mais de 2 metros, 2,5 metros. E ele tinha uma característica impressionante. Da cintura para baixo, ele tinha patas. Da cintura para cima, ele tinha um formato de homem. Mas era um homem com aquelas formas demoníacas, né? Aquele vozeirão, cavanhaque. E o Chico já estava alertado que apareceria um espírito e que ele teria que ficar atento. De repente, esse espírito, com um vozeirão estridente, disse assim para Chico: Chico Xavier. Bem teatral, né? E depois falou de novo: Chico Xavier, você me chamou? E o Chico refletiu antes de responder. Porque o Chico pensou, se ele falasse que chamou, ficaria vinculado ao espírito. E era um espírito de regiões abissais. Chico percebeu, pressentiu que o Chico tinha uma mediunidade. Ele via como se a pessoa estivesse ali. Ele via o espírito como visse uma pessoa encarnada. Para ele não havia diferença. Não é? Então ele via o espírito como se visse uma pessoa encarnada, sentia os odores, ouvia tudo. O Chico tinha todas as mediunidades. Clareaudiência, clarividência, não é? E aí o Chico pensou antes de responder. E ele não podia falar também que não tinha chamado, porque o espírito podia ficar nervoso, podia se irritar, e aí ia arrumar um inimigo. Então ele não podia responder nem que sim, nem que não. Ele ficou pensando o que responder. E aí ele disse assim: Ah, meu irmão, eu estou muito doente. O senhor está vendo a minha condição. Eu estou muito doente. Eu estou trabalhando muito. Estou muito doente. Ah, meu irmão, eu estou precisando de todo mundo. Todo mundo que puder me ajudar, eu estou precisando. E aí esse espírito deu aquela gargalhada estridente e disse assim: Chico Xavier, com você não tem jeito mesmo. É só a gente aparecer e você já cai de joelhos. E em seguida ele desapareceu e foi embora. Então o Chico usou o exemplo que Jesus deu para nós, não é? Ser simples como o pombo, mas astuto como uma serpente. E às vezes, a gente está passando, por exemplo, de carro em um farol. E se você prestar atenção, você verá que atrás da criança que vem pedir alguma esmola, tem um adulto perto. Então, se, por exemplo, como já aconteceu comigo inúmeras vezes, e com vocês também, com toda certeza, não é? Vocês virem que o adulto que está lá, às vezes é uma mulher, um homem, um rapaz, mas sempre tem ali por perto. Se vocês observarem que tem esse adulto que está explorando a criança, aí tem que pensar 2 vezes também, que nem o Chico fez. Entre dar o dinheiro ou não, porque não vai para a criança. Isso aí é certeza. Eu uso a estratégia seguinte: meu carro é uma lanchonete ambulante, então eu sempre carrego bala, pirulito, salgadinho. E vendo uma situação como essa, o que eu pego? Ou dou uma bala, ou dou um pirulito, não é?
alguma coisa. Então, inúmeras vezes, né, eu pegava o pirulito e dava para a criança um chocolate, a criança pegava aquele pirulito, aquela bala, já abria na hora, colocava na boca, comia. O chefe dele nem vê. E a criança ficava feliz, né? Então, porque às vezes você não pode fazer muito, né? E quando você vai fazer, você está fazendo o contrário do que você estava pensando em fazer, não é? Porque não é sempre que a gente pode ajudar. Uma vez o Dr. Paulo César Frutuoso, né, conhecido médico do Rio de Janeiro, oncologista, palestrante espírita, que participa por mais de 40 anos do Centro Espírita Frei Luiz, que trabalha com curas. Então, a pessoa, o chefe dele, o médico que era chefe dele, disse assim, bom, então se você está dizendo que a pessoa, tudo que ela passa, o sofrimento, a aflição, a doença, o câncer, é porque ela precisa, ela merece, que é o câncer que vai curá-la, então nós não precisamos fazer mais nada. Então vamos parar de operar, não precisa operar, deixa a doença comer a pessoa viva, e isso aí é o que cura ela, então não precisamos fazer mais nada, vamos arrumar outro serviço, outra profissão. Aí o Dr. Paulo César disse que refletiu e logo disse, não, nós como médicos temos que fazer a nossa parte, porque nós não sabemos até onde vai a dor, a aflição que a pessoa tem que passar. Porque poderá ser que já foi suficiente a aflição que ela passou, e aí a nossa intervenção vai realizar a cura, ou pelo menos vai amenizar a dor, não é? Então foi uma resposta também muito sábia. Porque vocês vejam uma coisa, o Cristo, o próprio Cristo, não curou a todos que o procurou. Não curou. E além do mais, muitos que ele curou voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque voltaram às mesmas atitudes, às mesmas ações deletérias, que eram essas que levavam a contrair as doenças. E quando a pessoa já está curada da alma, ele não precisa mais da doença no corpo, porque é a doença no corpo que vai cuidar e vai sarar e vai tratar da doença da alma. Se a chaga estiver na alma, o corpo ficará chagado para limpar o corpo espiritual, para o espírito se libertar, para ele poder retomar a sua ascensão espiritual. Porque enquanto isso, são as aflições que surgem no seu caminho, não é? A caridade, então, como a expressão real e concreta das conquistas, das virtudes morais do espírito, ela é a demonstração de que nós, na encarnação, com o corpo carnal, vivendo a experiência física, nós comprovamos, demonstramos no nosso agir se nós conquistamos a virtude ou não. Eu disse no começo que a campanha da Fraternidade Altar de Souza, lá da nossa Casa Espírita, é um instrumento que nos ajuda a conquistar a virtude, porque na verdade é que se nós tivéssemos conquistado as virtudes espirituais e morais da caridade, nós nem estaríamos encarnando mais aqui no planeta Terra, neste ciclo, nesta etapa de expiações e provas, não é? Exceto para missão, para servir. Mas não é o caso da esmagadora maioria dos encarnados do planeta. Então, como eu dizia, veja bem uma coisa. Chico dizia assim, se nós não conseguimos, se nós ainda não somos capazes da prática da caridade natural, da prática da caridade instantânea, que então nós nos obriguemos, nós nos forcemos a realizar uma ação caritativa, ainda que seja uma vez por ano no Natal. Que se nós fizermos isso uma vez por ano que seja no Natal,
que é quando os corações ficam mais abrandados pelo dia da comemoração do nascimento do Salvador. A partir daí, nós depois vamos realizar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, a ação caritativa. E com isso, aos poucos, nós vamos nos transformando e nos modificando. E sem o perceber, nós vamos conquistando as virtudes espirituais. Porque senão será obra meramente do intelecto. Porque vocês vejam bem uma coisa. Suponhamos um político que sabe, fica sabendo, é noticiado através da imprensa, dos vereadores, da comunidade, não é? Da associação comercial, que ali em frente o seu comércio tem morador de rua dormindo e atrapalha porque ele vai abrir de manhã, está o morador ainda de rua ainda ali, e ele acha aquilo ali uma indecência e vai reclamar com o prefeito, com o vereador. Não é? Aí esse político terá 2 atitudes. Se ele for movido puramente pelo intelecto, pela mente, a atitude dele será, suponhamos, arrumar um jeito de criar um albergue, para tirar o morador de rua da rua para botar no albergue. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom. Mas o sentimento dele é só tirar o morador da rua que está atrapalhando o comércio lá. E ele não vai ganhar voto depois. Então o que o está movendo? É ele conseguir voto depois. Mas a ação dele é ruim? Não. A ação dele é boa. Tem mérito? Tem. Mérito espiritual? Sim. Mas e conquista das virtudes morais e espirituais tem? Não. Não conquistou. Porque ele está se movendo por interesse pessoal. Está até ajudando, mas o interesse dele é pessoal. Entretanto, esse mesmo político já tiver conquistado virtudes morais, não é? Da piedade, da compaixão, ele vai montar uma secretaria, se já não tiver. Vai colocar assistente social nessa secretaria, psicóloga, agentes de saúde próprios para aquela pasta, e vai mandar estes seus subordinados ir atrás desses moradores de rua e verificar as causas que o levaram àquela condição. E auxiliando naquilo que o levou àquela situação, vai conseguir uma passagem para ele voltar lá para sua terra, às vezes está em outro estado. Consegue a passagem, consegue o contato. Ou então busca conseguir para ele um lugarzinho para ele ficar, uma casinha. Cria programa que permita isso. E ainda tenta botá-lo para realizar curso de profissionalização, né? Colocá-lo nesses programas de baixa renda que consegue aí receber esses auxílios de emergência, Bolsa Família, etc., para ele se reerguer, para ele sair daquela condição e tornar-se novamente uma pessoa que terá a alegria de viver, que não vai mais ficar dependendo, né, da doação dos outros, mas vai restabelecer a dignidade. Então vocês vejam que uma ação do político, seja lá qual for, se for movido pela piedade, pela compaixão, a ação dele será diferente daquele que só quer tirar da rua, que está atrapalhando, né? Que depois os comerciantes vão reclamar. Então vocês vejam que quando a nossa atitude é levada apenas pela mente, você vai ter uma atitude para se livrar do problema. Mas quando for movida pelo coração, pelo sentimento, pela conquista moral, da compaixão, da piedade, do perdão, da beneficência real e verdadeira, aí será outra. Você vai tentar ajudar o irmão verdadeiramente.
porque você vai enxergá-lo como uma pessoa igual, que não é menos. Não é porque o espírito está passando por vicissitude que ele é menor, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque aqueles que passam por aflições e dores acerbas é porque eles já têm força suficiente, porque Deus não coloca em ombros frágeis pesos elevados. Então, se aquele espírito passa por dores e aflições acerbas, é porque ele já é forte o suficiente para passar. E na maioria das vezes ele ainda é maior do que nós, que não estamos passando, porque nós não conseguimos ainda suportar. É isso que precisa ver. Quando a gente vê alguém passando por dores difíceis, já nasce com deficiências graves, a gente fica pensando que é um espírito coitadinho, é um miserável, é um sofredor. Não. É possível que esse espírito seja um espírito elevado, que está saldando débitos antigos. Porque ele suporta a dor agora. Porque enquanto nós não suportamos as dores acerbas, as dores são menores, porque nós não vamos aguentar. E quando nós suportamos dores agudas e a passamos com dignidade, olha a dor que o Cristo passou para exemplificar para nós. Será que nós suportaríamos? E lá na cruz ainda ele nos pedia a Deus que nos perdoássemos. Será que nós agiríamos assim? Provavelmente não suportaríamos. Os ombros do Cristo são largos, o espírito amadurecido, governador planetário. Então, vamos sempre procurar ver o outro na medida certa, como um irmão igual a nós, em nada menor. Não é? E se nós ainda não conseguimos realizar ações de benevolência, não é? Fazermos como o Chico nos disse, que seja uma vez por ano. Não é? Se for possível, o engajamento em ações no bem, como na própria campanha Alta de Souza, na nossa Casa Espírita, vamos fazê-lo. Porque é a partir de ações como essa que nós vamos nos transformando. E nós nem percebemos. Quando a gente vai dar conta, a gente começa a sentir falta de praticar o bem. Puxa vida, não vejo a hora de chegar o domingo para eu participar da campanha da Fraternidade Alta de Souza. A gente fica ansioso, porque quer fazer alguma coisa para ajudar. Ou participar de alguma outra ação no bem. Como em Poá, nós vemos que alguns irmãos nossos entregam sopa, lanche, marmita, distribuem cobertores, agora principalmente nesse inverno severo que está agora. Essas ações no bem, todas elas, são ações beneméritas, beneficência, caritativas. Isso tudo desenvolve em nós as virtudes. Porque nós podemos não ter conquistado a totalidade da virtude, mas a ação, a atitude no bem vai desenvolvendo em nós. Não é? Então, e quanto mais a gente age no bem, como diz o Chico, mais engrossa a corda. Mais engrossa a corda, ele dizia. Então, eu dizia que a caridade, ela se encontra na escola do coração. Não é? Que a escola do coração é a escola do sentimento. E é na escola que a gente aprende. Mas a gente aprende e depois tem que fazer a prova para mostrar que aprendeu. Então é por isso que a gente no mundo espiritual, a gente aprende. E se arrepende de muitas coisas também. E se prepara. E aí vem na encarnação para mostrar se aprendeu. Porque é na encarnação que nós realmente conseguimos demonstrar se nós conquistamos a virtude, se ela faz parte de nós. Se ela fizer parte de nós, está conquistada. E conquistou é para sempre, gente. Aí é para sempre. Não é igual a conquista de bens materiais, que aí é empréstimo temporário. Aí não conquistamos nada. Mas as virtudes
espirituais, morais, quando ela é conquistada realmente, é para sempre. Ninguém tira de nós. Você pode passar uma encarnação com aflições acerbas, duríssimas, mas ainda assim, aquela virtude conquistada, ela vai ser demonstrada durante a encarnação, através de renúncia, através do perdão, através do amor, da bondade, da beneficência, através de ações da indulgência, que é a gente perdoar, que é a gente compreender a fraqueza do nosso irmão. Porque nós também não somos espíritos assim tão de luz não, hein? A gente está aqui lutando com as nossas fragilidades. E é por isso que, como dizia o Chico, vamos praticar a caridade, ainda que uma vez por ano no Natal, para nos fortalecer e desenvolver em nossa intimidade, na escola do nosso coração, as virtudes espirituais e morais. Meus irmãos, eram essas as considerações para a nossa reflexão que eu tinha para trazer para nós. Eu já vou agradecendo desde agora e vou, antes de terminar, pedir para que quem não estiver inscrito no canal do YouTube, porque depois a palestra vai ser editada e vai ser colocada lá no canal do YouTube, que a gente pode entrar lá, quem não está inscrito se inscreva, dê o like, procura dar o like em todas as palestras, não é? Porque aí aumenta as visualizações, não é? Isso aí ajuda no impulsionamento do canal, e com isso o canal tem mais visibilidade e a doutrina espírita é com isso mais divulgada, porque o que interessa é a divulgação do espiritismo, da doutrina espírita, que nós somos os trabalhadores da última hora, e quanto mais a doutrina espírita for divulgada, mais nós estamos praticando também ações no bem, ações caritativas, que é a maior bondade, a melhor coisa que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então vamos divulgar. Vamos orar agora para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Fiquemos na paz, minha gente. Eu daqui a pouco já vou me preparar, porque vou fazer o Evangelho no Lar aqui em casa. E eu sei perfeitamente que aqui em casa vem vários espíritos participam conosco aqui do Evangelho no Lar. Então a gente se organiza também para isso. Amanhã nós estaremos novamente às 18 horas em mais uma palestra. Então, até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Se Deus quiser, um ótimo final do domingo para nós.